Jesus a me embalar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Ok, então, embalados por essa apresentação, essa música, vamos buscar sintonia com Deus, nosso Pai, com a espiritualidade que está nos dando suporte para nós desenvolvermos essa reunião, né? Que todos nós possamos ter esse amparo do alto através dos mentores que se fazem, todos possamos nos sintonizar com essas energias que vêm da espiritualidade, e possamos também gerar energias, como nós já estudamos, né? Nós todos somos geradores de energia. Estamos o tempo todo gerando energia, e pela nossa vontade, pelos nossos pensamentos mais purificados, nós podemos gerar energias boas que vão se espalhar pelo universo, melhorando a atmosfera espiritual e mental que nos acompanha. Buscamos em nós aqueles pensamentos de elevação, pensamento voltado para o bem, pelo amor, buscando levar o amor a todas a humanidade. Nós estamos vivendo alguns momentos de turbulência, onde muitas vezes pessoas em desequilíbrios geralmente estão acompanhados, né, por espíritos menos felizes, provocando desajuste. Nós podemos enviar amor a eles, que essa energia possa tocá-los, que o amor do Cristo possa envolvê-los, que eles possam se sentir amparados, acolhidos, com firme desejo de mudança. Gratidão, Senhor, gratidão aos mentores, gratidão por esses momentos de aprendizado, por esses momentos em que nós nos encontramos através dessa plataforma virtual. Gratidão, Senhor, que a gente possa ter uma noite de muito aproveitamento, de muito aprendizado. Esse aprendizado possa nos guiar a nos tornar melhores, a buscar, a aplicar em benefício de nós mesmos e do nosso próximo esses aprendizados desse curso de vibração. Que a vossa paz, o vosso amor permaneça entre nós, que assim seja. Graças a Deus. Pois é, nós estamos na aula de número 7 ainda, né, que nós estamos fazendo ela de forma assim um pouco lenta, até porque cada aula dessa, como nós já dissemos antes, ela é para 2 horas, né, 2 horas presenciais. Eu penso também que assim a gente aprende até melhor, né? A gente vai conversando, vai se informando, né? E a gente pode aprender um pouco melhor sobre essas passagens, né? Que é importante a gente ter. E nós paramos, como eu disse, nos áudios, né? Que enviei do convite nesse slide aqui.
19. Todos estão podendo enxergar, né? Então todo mundo vendo, né? Então é esse slide 19, nos domínios da mediunidade é o livro. No livro Vibração também ele tem mais informações. Então aqui diz nos livros Domínio da Mediunidade, capítulo 2. O autor é o André Luiz, é psicografia de Francisco Canto Xavier, e eles fazem um estudo de caso, né, numa casa espírita, no centro espírita aqui da Terra. Lembrando que quando eles falam assim, na Terra, porque eles estão na colônia espiritual, né, estão atuando. Então ele fala aqui na Terra. E a atividade os personagens Aulos, né, um espírito que está instruindo e orientando os presentes, nele está o André Luiz e o Hilário. E a atividade é estudo sobre mediunidade junto a um grupo de médios encarnados em oração, preparando-se para a desobsessão. Então tinha um grupo de médios que estavam se preparando para o trabalho de desobsessão. Vocês leram esse capítulo todo? Alguém leu que pode talvez trazer o comentário e lendo os slides? Ou nós vamos fazendo conjuntamente mesmo? Quem leu no próprio livro Vibração, que tem mais informação, ou no livro mesmo, Os Domínios da Mediunidade? Ninguém? Então vamos lá. Grupo de desobsessão. Trata-se de pequeno conjunto a serviço de uma instituição consagrada ao nosso ideal cristianizante. Temos aqui o nosso psicoscópio, de modo a facilitar-nos os exames e os estudos, sem o impositivo de acurada concentração mental. Então era um grupo, né, de pessoas aqui encarnadas, né, e estava sendo acompanhada por um grupo de espíritos. Então o Aulos, ele estava esclarecendo, porque o André Luiz ele tem essa característica, né, de curiosidade, porque ele estava fazendo esse papel de repórter do plano espiritual, que trouxe aquela quantidade de livros aqui para o nosso estudo, e um desses livros é esse, Nos Domínios da Mediunidade. Então ele estava explicando. Daí ele falou desse equipamento, um equipamento que eles utilizam lá no plano espiritual. O nome é psicoscópio. Um nome assim bastante estranho, né? Psicoscópio. Ele diz que esse psicoscópio para auxiliar nos estudos lá, né? Ele diz aqui a curada concentração mental. Então, através do psicoscópio, ele ia observar as pessoas que estavam ali, né? Os encarnados, para poder dar um diagnóstico. Boa noite, Alane, seja bem-vinda. Boa noite. Muito bem. Nós estamos começando o estudo. Nós estamos no slide número 19. Estamos falando sobre o livro, né? O Domínio da Mediunidade. E como foi a primeira vez que ele falou sobre esse equipamento, o André Luiz mesmo estranhou, o outro que estava ao lado também. Que novo engenho vem a ser esse tal de psicoscópio. E daí ele falou que é um aparelho, né? E esse aparelho, ele até falou o formato dele como um visor, assim, né? Talvez um tipo óculos, né? Que coloca assim sobre o rosto, prende. E através desse aparelho ele faz uma auscultação da alma. Auscultação da alma. Então ele vai definir a vibração e a capacidade diversas nos encarnados, né? E para visualizar aquele grupo
de 10 pessoas que estavam ali, eram 4 médios, 6 que estavam auxiliando, né, na vibração. Na verdade, todos são médios, de certa forma, né? Os 4 eram médios, que nós chamamos de médios mais ostensivos, que todos, em graus diferentes, somos médios, através da intuição. Nós sempre estamos em contato com o plano espiritual, como nós já vimos isso em outros estudos, né, na doutrina espírita. Então, ele esclareceu, eu fiquei pensando, né, quando falou sobre esse psicoscópio, a gente sempre lê, né, nas próprias obras fundamentais da doutrina espírita, que quando a gente desencarna, nós ficamos assim exposto, desnudo nas nossas emoções, nossos sentimentos, porque os espíritos ali, eles podem sentir as nossas vibrações e perceber se nós temos boas intenções, más intenções, os nossos pensamentos, nossos sentimentos. E daí eu fiquei pensando, por que o psicoscópio, se ele já tem isso naturalmente? Mas depois ele esclareceu que eram para as pessoas mais novatas, que não tinham essa experiência toda, né? Os espíritos superiores, eles percebem as sensações das pessoas de uma forma muito fácil. Agora, aqueles espíritos que estavam começando, como André Luiz e os demais ali que estavam observando, eles criaram então esse equipamento que ele trazia assim mais informações sobre a vibração. Então, ele diz aqui, conforme a radiação, a espiritualidade planeja as tarefas. É uma forma dele saber se aquela equipe vai dar conta do recado. Olha, tem uma equipe aqui se formando dentro da casa espírita e eles vão exercer a mediunidade e vão fazer trabalho de desobsessão. E esse trabalho, é claro que não basta a boa vontade ou a vontade dos encarnados, é preciso ter suporte aqui dos desencarnados. Aliás, a parte maior, a parte mais assim séria do trabalho fica com os desencarnados, mentores, né, que encaminha todo o trabalho para poder ter resultado. Então é um trabalho muito sério do trabalho de desobsessão. Então, através desse equipamento, eles podem medir se aquelas pessoas estão ali só entusiastas, não vão começar e depois não vão dar continuidade ao trabalho, né? Se aquelas pessoas realmente têm vontade de servir na seara de Jesus, ou se eles estão ali, né, e realmente não tem toda essa vontade. Então, eles examinam pela vibração, as radiações que são emitidas, e então eles podem medir se aquele grupo, né, se aquela equipe vai poder ser útil no trabalho. Então ele diz aqui, analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo. É isso que nós esclarecemos aqui, né? Alguém quer fazer a leitura do outro e continuar os esclarecimentos? Algum voluntário? Senão só eu falando fica meio cansativo. Posso aqui fazer a leitura. Ok. Os médiuns unidos em oração formam um círculo radiante. Reparei que sobre cada um deles sustentava uma auréola de raios quase verticais, urgentes e imóveis. Sobre essas coroas que se particularizavam, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar. Pareciam suaves correntes de forças a se transformarem em pétalas microscópicas que se acendiam
e apagavam. Como adquirir elevado teor de radiação? Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental. Esse primeiro item, né? Ele observa André Luiz falando quando ele estava observando cada um deles, né? Isso. E que ostentava uma auréola de raios quase verticais. Ou seja, aquela energia que estava descendo sobre eles. E interessante que quando ele, aí no segundo, ele fala que como que adquirir elevar teor de radiação? Para adquirir, tem que ser com disciplina. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam bondade e assim por diante. Ou seja, a nossa luz, né, nós só cultivamos, nós só adquirimos luminosidade pelo trabalho do bem, pelo aprimoramento, né? Então, mostra aqui essa condição, não vem nada de graça. Os espíritos se iluminam sem um trabalho. A fé não se adquire por um acaso. A luz, ela não vem também só porque Deus, não, agora você já tem luz e pronto, né? Ela vai ser adquirida com muito esforço e muito trabalho, né? É isso. Então, ele fala sobre um círculo radiante, né? Também, né? Os médios unidos em oração formam um círculo. A gente sempre lembra do círculo da corrente magnética, né? Que também funciona assim. Esse círculo faz com que a corrente se transmita melhor. E essa definição, no livro, ela faz uma definição um pouco mais ampliada. Ele fala que é de muita beleza, esses raios, essa luminosidade toda, causa assim, muita emoção. E a questão também da pergunta que o André Luiz faz, né? Quando que ele fica curioso, porque a gente aqui encarnados, nós estamos o tempo, ele fala bem assim, né? Vou ler até a pergunta para a gente se situar melhor. Quando na crosta, envolvidos pelos fluidos mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação da nossa vontade real a serviço do próximo? Então a gente está aqui no meio de fluidos densos, né? Porque nós fazemos parte disso também, nós também geramos fluido denso, nós estamos encarnados, nós temos uma ligação muito forte com a matéria. Quando eu falo ligação, mesmo de apego, né? de muitas vezes de desequilíbrio, de desajuste aqui e ali, de preocupações, de ansiedade. Então nós somos envolvidos por esses fluidos densos. E daí ele pergunta como é que pode, né? Como é que a gente vai desenvolver essa capacidade de superar todos esses fluidos que estão nos envolvendo e na edificação, né? Depois da edificação da boa vontade real a serviço do próximo. Okay? Como é que eu vou fazer isso? Então a questão que o São Maurício colocou aí qual que é o caminho, né? A qualidade. Então a qualidade básica é a vontade, né? Primeiro tem a vontade. Pronto, eu quero me elevar, eu quero ajudar, eu tô compadecido, né, das informações que eu tenho de processos obsessivos, e eu penso que eu compor com a equipe de trabalho na desobsessão, vou poder contribuir para melhorar essa questão. Então a boa vontade é o passo inicial. E depois, então, ele diz assim, né, que a gente precisa, então, estar o tempo todo vigilante,
a mágoa excessiva, a paixão desvairada. Ele nem fala em acabar com a mágoa, porque sabe que que é complicado isso, mas pelo menos que dá uma rebaixada nela. Então ele fala a mágoa é excessiva, né? Porque a gente está envolvido em tantas situações, né? E lá de vez em quando a gente entra mesmo numa situação de ficar magoado com o outro, né? Paixão desvairada, que ele diz aqui, né? Todo tipo de paixão de desequilíbrio, né? A inquietude obsidente, aliás. Então, isso são as barreiras que nós vamos construindo pelo nosso comportamento mental para que essas energias elas não sejam produzidas. E depois ele diz também as necessidades fisiológicas. Acho que está no próximo, né, slide. Vamos lá. Alguém gostaria de ler o outro slide? Deixa eu passar aqui. Eu posso ler. O outro aqui, né, o 22. Aqui está. O homem encarnado é um gerador de força eletromagnética. O homem encarnado é um gerador de força eletromagnética. A matéria que conhecemos no mundo transfigurou-se. Tudo aqui se converteu em claridade nova. O espetáculo é magnífico. Não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética? Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Médiums projetam raios vitais enriquecidos pelas correntes superiores. Almas regularmente evoluídas, em apreciáveis condições vibratórias pela sincera devoção ao bem. Podem projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais, de que são dínamos comuns. Então é o que já vem falando aí, né? Que o Odilon, meu pai, comentou que nós somos seres que emitimos energias, né? O tempo todo. Sejam elas boas ou neutras ou ruins, né? Então, o homem aqui na Terra encarnado, ele gera uma força eletromagnética, né? Não só energia, uma força eletromagnética. E todas as substâncias, né, que estão na Terra estão enquadradas nessa força eletromagnética, né, que entra as radiações ultravioletas. E nesse outro de baixo, ele falam que as almas, né, que são mais enriquecidas do bem, de energias, de vibrações positivas, as condições delas vão ser melhores, né? Devidamente o grau de evolução de cada uma, de acordo com isso que vai definir a questão da reencarnação. Acho que é isso. Então, essa questão que a gente precisa ter sempre em nossa mente, né? Nós somos geradores de energia. Né? Por isso que, né, ver e mexe está sempre repetindo nos slides, que a gente tem que ter essa consciência. A gente tem aquela ideia, né? A gente pensa o tempo todo. O tempo todo eu estou pensando. E o tempo todo, então, eu estou gerando energia. Então, daí a necessidade de eu estar vigilante para que eu gere energia boa. E no momento do trabalho, né, que nós estamos lá fazendo, nós estamos fazendo uma oração, uma vibração, uma radiação, um trabalho de desobsessão, um trabalho de corrente magnética, é o momento que a gente tem que buscar, né, se concentrar mais ainda para que essas energias sejam geradas de qualidade. E ele fala raios vitais enriquecidos pelas correntes superiores. Então, esses raios, é aquele que às vezes a gente conhece assim como nome de ectoplasma, né? Só que ele é mais sutil,
né, que é os raios de cura, que promove aquela choque anímico, né, no momento da corrente magnética, que a espiritualidade utiliza para promover o despertamento desses espíritos que estão em processo obsessivo. Então nós estamos gerando, daí nós geramos essas energias e a espiritualidade vem e enriquece essa energia. Até no curso que a gente faz lá da corrente magnética, fala que centuplica a potência da energia que geramos, que nós geramos. Então a espiritualidade tem um trabalho assim muito intenso, né, de fazer com que essa energia ela se torne útil para esse trabalho de desobsessão, seja em vários outros trabalhos, né, que é feito, não só na corrente magnética, mas na radiação e tudo mais. Eles utilizam dessa energia que nós geramos para que ela possa ser melhor utilizada, aproveitada. Alguém... E aí, que justifica, né, então a corrente, você já falou um pouco sobre isso mesmo, é que, porque o homem, devido ao homem ser, né, esse gerador de forças eletromagnéticas, então, aí que justifica a corrente magnética, porque se uma pessoa, ele é um gerador de energia, de força, juntando mais pessoas ali numa corrente, então gera uma potência muito maior de energia. E quando os espíritos que necessitam dessa energia chegam, aí entra a questão do choque, aí que eles recebem, né, o choque anímico. Então, a gente sempre fala assim, quando o espírito passa pela corrente magnética, são milhares, cada um deles recebe o choque anímico. Esse choque é uma forma, talvez, de acordar, é como se fosse um acordar para a vida. Como se estivesse um pouco meio que dormindo, ele recebe o choque e eles começam a acordar, começam a entender melhor onde estão, por que estão, o que estão fazendo, né? A gravidade do que estão fazendo. Então, esse choque anímico auxilia muito no despertar. Isso mesmo. É o momento, né? Daí aí eu volto a reforçar, né? A necessidade de estarmos sempre buscando gerar, não só nesse momento, mas sempre, né? O nosso próprio bem, né? Quando a gente tem bons pensamentos e bom comportamento, primeiro e o maior beneficiário disso é nós mesmos. Porque a gente, como disse Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então, se nós estamos gerando coisa boa, nós estamos cada vez mais envolvidos nesse bem-estar, né? Que é resultado dessas energias. Vamos para o próximo. Quem pode ler o próximo? Como desenvolver a capacidade radiante? Pergunta do André Luiz, é o instrutor do instrutor Alexandre. Acho que isso aqui que acho que eu me confundi, fiz lá no começo, né, não? Parece que ele está falando sobre aquele momento lá que foi feita a pergunta. Acho que eu misturei um pouco aqui. Aqui ele tem, então, ele fala que, mas isso aqui é do livro Missionário da Luz, né? Lá no finalzinho aqui, o André Luiz, Missionários da Luz. Então ele fala sobre de novo, né, sobre essa questão do controle e equilíbrio das emoções, das mágoas, né, que nós falamos ali anterior, e as necessidades fisiológicas. Essa questão da necessidade fisiológica, é interessante, ele lembra aqui, o excesso de alimentação produz odores fétidos através dos poros, bem como da saída dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes. Então essa questão, né, que a pessoa que se alimenta de forma exagerada, de forma desequilibrante, né, que bebe, né, e às vezes vai para um trabalho mediúnico. Então ele vai
prejudicar o trabalho, com certeza. Ele não vai poder contribuir. E aí a espiritualidade vai ter um trabalhão enorme para poder fazer o trabalho, porque ele vai estar lá trazendo prejuízos. Então tá, isso aqui nós já tínhamos. Se alguém quiser comentar um pouquinho mais, está aberto aqui. Então a gente já passa para o outro. Ok, então, vamos para o próximo. Quem que poderia ler esse próximo? Eu posso. Vamos lá. Exemplos de expansão e radiação dos espíritos. Em prece, o instrutor Alexandre torna-se intermediário de dádivas. Todas as potências de natureza superior congregaram-se em torno de Alexandre neste momento, transformando-o em intermediário de dádivas para nós. É por isso que ele irradia e resplandece com tamanha intensidade. É o André Luiz, né, que está falando. É o instrutor Alexandre, né, que se transfigurou, não é? Mas é comentário do André Luiz, né? É o André Luiz que tá narrando isso. Isso É. mesmo. Anacleto expande sua capacidade radiante antes da tarefa do passe. Anacleto assume uma nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes e, em seguida, começou a atuar por imposição. O passe, né? O passe. Comentários? Alguém quer comentar? Então, aí ele está narrando, né, como é que ocorre a transfiguração, né, se modifica, as luzes, né, vão se intensificando, vai saindo luzes, né, das mãos, da fronte, e essas luzes vão se propagando e vão jorrando, e envolve todos que estão ali. Ele no livro Ali Vibração, né, ele lembra assim que chorávamos de alegria, contendo o peito preço de júbilo inesperado. Então, quando ele fez essa transfiguração, todos que estavam ali presentes se envolveu com a emoção. É aquilo que o pessoal chama de dimensões, né? Vai para uma dimensão superior e as emoções elas são muito fortes. No trabalho mediúnico, às vezes a gente também sente, né? Muitas vezes sente as vibrações, né? Sente uma emoção muito diferente. Quem é médium, ele tem essa facilidade maior até, né? O trabalho está transcorrendo e o médium sente uma emoção, né? Uma coisa muito, muito gostosa, né? Quando está sendo feito esse trabalho de transfiguração, né? No plano espiritual. Então transmite também para os encarnados essas irradiações. E nesse último aí ele fala sobre o passe, né? Ele atuar por imposição das mãos, só um lembretezinho sobre o passe. Algum comentário mais? As experiências, né? Na corrente magnética também a gente vivencia essas experiências, essas vibrações. Então vamos passar para o próximo. Estamos no 24, 25. Agora. Vamos lá. Alguém quer fazer a leitura desse 25? Potencial de vibração conquistado pelo sentimento purificado. Esse é um outro estudo de caso de um outro livro. É o livro Entre a Terra e o Céu. Ele fala aqui do capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 23. Também é de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, aqui já não é mais numa casa espírita, é sim num lar terreno. É um atendimento a uma prece, a uma oração de socorro que alguém fez
Essa pessoa chama Evelina. Então aqui estão os personagens, né, do mundo espiritual. Clarencio, que é instrutor, a irmã Clara, que é o espírito em atendimento, a Odília, espírito obsediando o lar, André Luiz e Hilário, que são aprendizes. A Evelina é a adolescente encarnada. Então ele fala sobre oração refratada. Esse nome é diferente, né? Um nome novo. O que se trata? Oração refratada. Aí ele esclarece aqui, ó. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve sua direção desviada, passando a outro objetivo. Então aqui ele vai esclarecer o que é isso, como é que a gente vai entender essa questão da oração refratada. Súplica de elevada frequência. Essa Evelina, ela desencarnou, né? Passou de 15 anos que ela estava encarnada de novo, né? Ela desencarnou e daí reencarnou, aliás. E ela estava procurando socorro, né? E fazendo uma oração ali. E essa oração ela estava dirigindo para a mãe dela. E a mãe dela não estava em condição de ajudar, porque ela não era um espírito, né, de luz, assim, né, que poderia contribuir. Então essa oração ela foi desviada para um outro espírito que pudesse atender. Então, por isso que ela fala refratada. Um outro espírito, mentor, atendeu. Então, todas as nossas orações, elas são ouvidas e atendidas. Então, se a gente faz acreditando, né? Olha, eu vou fazer a oração para tal espírito, né? Que ele pode me atender. Às vezes a gente se equivoca, ela não está naquela elevação toda que pode contribuir, que pode auxiliar. Mas, se há uma oração sincera, né? Aí a pessoa realmente está envolvida nessa questão, ela vai ser atendida, né? De alguma maneira vai ser atendida. Algum espírito lá vai atender. E não importa quem atende, né? Importa que seja atendido. Então, é uma súplica de elevada frequência, quer dizer, ela fez uma oração extremamente sincera mesmo, né? Então, esse apoio que ela buscou não vai se faltar a ela vai ser ouvida. Então aqui diz assim, ó, em situações difíceis só o amor possui os recursos necessários. É necessário alguém que já tenha amealhado na alma bastante amor e bastante entendimento para conversar com o poder criador de renovação. A sinceridade na forma de pedir é que vai dar o encaminhamento dessa oração. Aqui ele está de novo descrevendo, né, o recinto, né, que se colocou, né, das energias que estavam envolvendo ali, ó, a irmã Clara e a irradiação perispiritual do amor. O recinto foi invadido por vasto círculo de luz, do qual se fizera a instrutora o núcleo radiante. Assemelhava-se nossa amiga a uma estrela repentinamente trazida à Terra. Cercava enorme halo de dourado esplendor, como se ouro eterizado e luminescente lhe emoldurasse a forma leve e sublime. Então, a importância da sinceridade, né, da vontade no momento da oração. Luz, cor, música e pensamento a expressar o sentimento purificado. Irmã Clara já atingiu o total equilíbrio dos centros de força que irradiam ondulações luminosas distintas. Em oração, emite vibrações do seu sentimento purificado, que constituem projeções de harmonia e beleza a lhe fluírem ao ser. Se partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva, entraríamos agora em relação imediata com o elevado plano de consciência em que se exterioriza e perceberíamos a mensagem glorificada que lhe nasce do coração.
Está descrevendo aqui o espírito da irmã Clara e a elevação que ela tinha. Então, se coloca aqui, né, o capítulo assim, bem resumido, né, do livro. É interessante quando a gente pode ler, então, na íntegra, no próprio livro, para entender melhor a história mesmo, né, como é que estava os acontecimentos. Então, E no próprio livro Vibração, ele tem um detalhamento um pouco maior sobre essa questão, dá para entender melhor também. Aí ela fala, né, sobre a mãe da Evelina, sobre porque que ela não pode atender, descreve melhor, né, que ela ainda não tá bem, e por que então foi a oração foi reencaminhada, né, para outra pessoa atender. Muito bem. Algum comentário sobre essa parte? Dilon, que essa questão da prece, da oração, pelo menos sempre vê nas obras de André Luiz, o tanto que é belo a questão das cores, né? Iluminam-se luzes, aí cores variadas, as luzes vão caindo, sabe, assim, tanto os espíritos se iluminam, como a luz que vem praticamente nele mesmo, como também as luzes que vem caindo. Nesse momento de oração, nós aqui não temos a capacidade de sentir essa beleza. Mas lá no mundo espiritual, jamais equilibrado, né? Como a equipe de André Luiz, com o Alexandre e outros mais, então, ali eles têm condição de visualizar toda essa beleza, né? Porque mesmo aqui na Terra, alguns médiums já têm essa condição de visualizar. Mas mesmo quando visualizam, acredito eu, que não visualizam tanta beleza quanto o espírito. Dessa aula 7. O próximo agora é a aula 8. Algum comentário mais sobre essa questão da aula 7 ainda? Alguém quer fazer algum comentário? A gente já vai para a 8, já começa ela. Ainda tem uns minutinhos, nós estamos 9 horas e 17 minutos. Faltam 13 ainda, né? Faltam 13. Algum comentário? Vamos para a próxima já. Podemos ir para 8. Vamos para 8 então, né? Deixa eu achar ela aqui, 8. Aqui está ela. A prece é a expansão íntima da alma para com Deus. Prece é a expansão íntima da alma para com Deus. Aí ele lembra aqui o Pai Nosso, a oração que Jesus deixou, né? Mateus 6, 9. Acho que no que a gente comentou aí no final da aula 7, então, eu acho que tem uma ligação muito bem grande com essa aula, que nós mostramos aí o quanto a oração, principalmente no mundo espiritual, consegue enxergar essa beleza e a aproximação do espírito, né, com Deus. Porque à medida que você vê aquela beleza, aquelas luzes que vem da espiritualidade maior, é como se fosse uma aproximação. E aí o título aqui fala que a prece é expansão. Então, expansão é crescimento, é aumento, né? Ou seja, então, é um aumento de vibração na direção de Deus. A alma não aumenta, mas a vibração, ela aumenta e aproxima de Deus. Isso. Muito bem. Então, aqui, ó, a slide número 1. A prece é um raio de sol divino em nossa alma. Alguém gostaria de fazer a leitura dele? Esse é o capítulo 8, né? Que é o livro, ele é dividido em capítulo 8, aula 8. Então, todo comecinho de capítulo ele tem uma citação. Esse aqui tem assim, ó.
Não nos esqueçamos de que possuímos na oração a nossa mais alta fonte de poder, em razão de facilitar-nos o acesso ao poder maior da vida. Francisco de Menezes, Dias da Cruz, Espíritos Dispersos. Então, está falando Posso ler isso aqui? do poder da prece, da oração. Então, vamos nela. Vamos lá, Murilo, por tua conta. A prece é um raio de sol divino em nossa alma. A prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, um diálogo se estabelece. No santuário da consciência, uma voz secreta responde. É a voz daquele donde dimana toda a força para as lutas deste mundo, todo o bálsamo para as nossas feridas, toda a luz para as nossas incertezas. E essa voz consola, reanima, persuade, traz-nos a coragem, a submissão, a resignação estoicas. E então erguemo-nos, um raio de sol divino luziou em nossa alma, fez despontar nela a esperança. Leon Denis, Depois da Morte. Depois da morte. Então, bem profundo, né? Mostrando aí mais uma vez que a única forma da gente se comunicar com Deus, né, é através da oração, né? Que muitas vezes as pessoas perguntam, ou se queixam, eu não sei fazer uma prece, eu não sei orar. E é das palavras mais simples, né, que saem as melhores coisas, porque não precisa ser nada bonito, nem nada formal. Deus, ele quer apenas que a gente dialogue com ele, né? Converse com ele, demonstre as nossas fraquezas e reconheçamos os erros, para cada vez mais ter fé e esperança, né? Como dizer no final, ergamo-nos, um raio de sol divino luziou em nossa alma. Então, ele é luz. É aquela luz que a gente precisa para tudo. E esperança. É isso. Esperança da prece, né? Alguém mais comentar? Ele fala raio de sol divino em nossa alma. Ele está lembrando aqui que a prece nos consola, né? Nos fortalece a nossa fé, a nossa esperança, nos reanima. A prece é o caminho quando a gente está encrencado interiormente, né? Com ansiedade de repente, com tristezas profundas. A prece é o caminho para a gente se reabilitar, né? Se aproximar mais de Deus e procurar sair desse tormento, né? Dessa tristeza. Então ela vai nos trazer esse raio de esperança, raio de sol divino, né? Em nossa alma. É o que diz Leon Denis no livro Depois da Morte. Sempre a prece, o caminho. Quando nós estamos mal e quando nós estamos bem também é o caminho para agradecer, né? Louvar. Então, só para nos manter. Que quando a gente ora para agradecer, é uma maneira de a gente perceber como nós estamos, né, bem, quanto nós temos ainda, né? E mesmo nos momentos de dor, de situação assim, de tristeza, a gente ainda tem muito que agradecer, né? Tem muito que colocar como gratidão. E o orar também, né? Orar pelo outro, pelo próximo, né? Nós estamos vivendo, né, um momento assim tão complicado, né? De ódio, né? Então, meio confuso, né? A gente não se entende muito bem como é que funciona, né? Essa questão da internet, ela traz tantos benefícios, né? Como agora mesmo nós estamos tendo essa aula, mas ao mesmo tempo ela do jeito que
que está, né, um pouco descontrolada, ela leva-se muita informação desajustada e mexe com a cabeça das pessoas, né, e torna, de repente, essas pessoas o que está acontecendo agora. É o momento da gente também orar por essas pessoas que estão envolvidas com esse sentimento de ódio, né, para que leve energia de amor para elas, né, que é um amor que transforma, não é outro caminho. Às vezes a nossa sociedade ela vai pelo caminho da vingança, né, da punição, tem que fazer justiça, isso e aquilo, mas às vezes isso pode gerar mais ódio, né? Então às vezes o caminho é do amor mesmo, é isso que do amor através da oração, né, de levar criança, adolescente, adulto, né? Então tá acontecendo umas coisas muito estranhas, né? Mas muito próximo da gente aqui, né? Que no nosso país. É o momento da gente lembrar dessas situações. Alguém quer comentar mais? Nós já estamos no finalzinho. Acho que não vai dar tempo para passar mais slides, não, né? Algum comentário? Ou ficamos por aqui, vamos para a oração de encerramento. Tem também um vídeo, mas acho que a gente vamos deixar para a outra reunião, que nós vamos continuar na mesma aula 8, né? Na aula 8, seu Maurício, o senhor vai fazer ela? Vai poder fazer? Que eu vou estar viajando. A gente faz aqui nós, tranquilo. Então tá, daí eu mando os Pode links. deixar com a gente aqui. Mando os links. Vou estar viajando lá pro Bico do Papagaio. Alguém quer fazer oração final? Encerramento? Voluntário? Então farei eu. Vamos lá. Vamos buscar então mais uma vez. Conversar com o nosso Pai. Buscar esse relacionamento com Deus, com essa espiritualidade amiga que sempre está nos auxiliando. Vamos buscar relaxar o nosso corpo físico, trazer à nossa mente pensamentos de amor, de paz, de equilíbrio, pensar nas coisas boas que nós temos aqui, né? Na Terra, tantas bênçãos pela família, pelo aprendizado que nós estamos buscando, pelo nosso lar. Que essas energias que nós geramos de gratidão a Deus, elas possam contagiar a tantos quantos estão no pensamento do negativismo, da desesperança, da tristeza, possa também influenciar os amigos que estão no plano espiritual em processo de obsessão, aqueles que estão se deixando envolver pelos sentimentos de ódio, como nós dissemos aqui agora há pouco, que todos possamos formar essa corrente de amor, gerar energia de amor, de paz, de equilíbrio, que todos possamos cada dia mais ir para o caminho do equilíbrio, buscar afastar dos nossos pensamentos os pensamentos que levam as pessoas e nos levam muitas vezes aos desajustes, à discórdia, ao ressentimento, à mágoa. Que Deus, nosso Pai, possa abençoar cada um de nós, que nós possamos caminhar rumo ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
Que a paz de Jesus possa permanecer entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão a todos e até a próxima. Até, bom fim de semana, feriado a todos. Obrigado. Bom Boa noite a feriado, né? todos. Fiquem com Deus. Bom feriado, né? Final de semana Pois chegou é. mais cedo. Muita paz. Muita paz, abraço. Abraço.